Fala, Geomensor! Você sofre com concorrentes que botam preço lá embaixo dos seus serviços? Então eu vou, nessa caminhada com você agora, entender o porquê isso acontece e o que você pode fazer para contornar esses problemas e fechar mais negócios. Vem comigo! E antes de nós começarmos aqui com o conteúdo para você, eu vou pedir que você já se inscreva no nosso canal, clica aqui em curtir, isso faz com que o YouTube possa entregar para mais profissionais o meu conteúdo e ele vai entender que esse conteúdo realmente é relevante. E já ative as notificações também para que você possa receber sempre em primeira mão todo o conteúdo que eu postar e assim ter as dicas sempre antes. O primeiro ponto que nós temos que entender é o porquê os seus concorrentes passam orçamentos muito abaixo do que os valores médios de mercado. O primeiro ponto muito importante é a falta de conhecimento desses profissionais com relação a todos os custos que envolvem o seu negócio. Despesas com veículos, despesas com aluguel de sala, despesas com aluguel de equipamento, enfim, inúmeras despesas que envolvem todo um negócio. E faltando esse conhecimento, muitos profissionais acabam ficando na cabeça somente com o custo do maquinário, por exemplo. Eles pensam talvez no custo do aluguel do equipamento, no custo do aluguel do escritório e por aí criam uma baliza de preço. E isso, obviamente, é um formato errado de montagem de preço porque esses profissionais com certeza já estão trabalhando com prejuízo. O outro ponto para que esses profissionais passem orçamento muito baixo é a necessidade de se inserirem no mercado, ou seja, eles começam utilizando uma estratégia que é o que eu chamo de um tiro no pé, colocando o preço muito abaixo para atrair alguns clientes e consequentemente se tornarem conhecidos no mercado. Essa estratégia utilizada por esses profissionais acaba sendo gerada pela falta de habilidade que eles possuem com relação a técnicas de venda e gestão de negócio. Isso acarreta somente num preço baixo e acaba sendo um fator de prejuízo. Então perceba, se você utiliza a estratégia somente do preço baixo, você pode certamente estar trabalhando nesse momento com prejuízo. Muito cuidado com isso. Mas agora vamos ao que é mais importante. O que você, profissional geomensor, pode fazer para driblar e contornar essa situação com relação a um concorrente que vende com preços baixos? Vamos lá. O primeiro ponto, e de suma importância em qualquer venda de serviço, é a imagem do seu negócio. Você deve cuidar muito da imagem do seu negócio e da sua imagem. Perceba, a sua apresentação, o momento em que o seu possível cliente tem o primeiro contato com você, ele pode ser decisivo para que você feche um negócio. Você sabia que estudos comprovam que os primeiros 90 segundos de contato com uma pessoa são decisivos para saber se aquela pessoa vai criar empatia com você ou não? Ou seja, se vai ir com a sua cara ou não? Isso acontece nos negócios e acontece muito. Hoje muitas empresas estudam formas de criar a empatia nos primeiros 90 segundos, estratégias que podem fazer para elevar o nível do negócio e tornar aquela primeira impressão muito melhor. E isso deve ser feito por você também. Então o primeiro ponto que você deve cuidar é da aparência da sua empresa, mas também da sua aparência. Isso é de suma importância. E isso eu não estou falando para você chegar no seu cliente de terno e gravata. O ponto que eu quero passar para você aqui é que é de suma importância que você cuide do uniforme da sua empresa, que esse uniforme esteja sempre passado, que não esteja com uma aparência de velho, desbotado. Isso é importantíssimo para o seu negócio. E junto a isso vem a questão estética, cabelo e barba sempre feitos. Esse é um ponto que é muito positivo porque o seu cliente vai olhar para você como um profissional que é realmente preocupado em ter qualidade em tudo. Então o primeiro ponto é a sua apresentação antes mesmo da apresentação do seu negócio. A sua aparência física, a sua aparência visual perante ao seu cliente diz muito sobre você. Então é de suma importância que você cuide sempre dessa questão estética com relação a barba e cabelo, obviamente,
mas também o uniforme da sua empresa, para que ele não fique com aquela aparência de velho, de desbotado, certo? Isso é uma questão importante, mas um outro ponto que agrega as questões estéticas é a questão verbal. É importante que você tenha um trabalho para ter sempre uma boa comunicação de fala. Isso não significa que você deva ser o professor Pardal, o mestre em português, mas sim que você tenha coerência, tá? Isso é importantíssimo para aquela primeira impressão com relação ao seu cliente. Outro ponto importante é com relação ao veículo. O veículo diz muito sobre o seu negócio. E mais uma vez, você não precisa andar de Ferrari, mas é imprescindível que você tenha sempre um veículo limpo, que a estética dele seja apresentável. Se possível, coloque a logo da sua empresa, adesive esse veículo para que ele fique realmente com uma cara profissional ao chegar no seu cliente. Pode ter certeza que isso vai fazer muita diferença para você. E seguindo na questão de apresentação da empresa, outro ponto importante é a questão do site da sua empresa e os materiais impressos. Perceba que um grande ponto é você se preocupar com a coerência na comunicação. A linguagem que o seu site mostra e a linguagem desse material impresso devem ser similares. As cores que você usa, o tipo de fonte, imagens que você usa no seu site, utilize esses mesmos pontos nos seus materiais impressos. Lembre-se que as pessoas não gostam de perder horas lendo longos textos, então tem que ser objetivo e claro. Logo mais eu postarei um conteúdo para você aqui no meu canal para que você entenda algumas situações que podem te ajudar muito com relação ao desenvolvimento de site, o que botar e o que não botar e a forma como você pode colocar. E além disso, no momento em que você tiver uma reunião com o seu cliente que está em concorrência com outro preço mais baixo, é importante que você use uma estratégia que vem sendo muito utilizada no cenário das vendas mundiais, que é a empatia. Empatia é uma palavra que realmente vem sendo muito utilizada e ela faz muito sentido e eu vou explicar agora para você. Perceba que normalmente o ser humano, quando está num momento de decisão de compra, ele costuma ouvir as pessoas próximas a ela. E talvez isso aconteça com você também, é bem provável que sim. Pense em algo que você comprou nos últimos tempos e tenta lembrar se você pediu a opinião de algum amigo ou de alguma pessoa que você confiava como sendo uma pessoa que conhecia aquele assunto. Na venda de serviços é a mesma coisa. Então, como você pode usar a empatia para fazer com que o seu cliente escute muito mais você do que o seu concorrente que está vendendo com um preço mais baixo? Então perceba como você pode usar a empatia agora. Você está numa reunião com o seu cliente e a maioria dos vendedores tem a preocupação de já sair falando, discorrem um texto longo sobre sua empresa, falam tudo que sua empresa faz, todos os clientes que já atendeu e entra numa situação onde fala e o cliente fica só ouvindo. A venda com empatia ela é totalmente o oposto disso, onde você escuta muito mais do que fala. E a sua fala tem que ser focada em perguntas. E essas perguntas, elas vão te gerar argumentação posterior. Então note que, usando a empatia, você precisa focar em fazer perguntas como se fosse um médico, para que você obtenha um diagnóstico da situação. E essas perguntas, elas vão se enquadrar justamente com relação a algumas questões de que o cliente vai te mostrar o que ele não quer que aconteça no serviço ou o que ele não abre mão. Com base nisso, você vai poder criar o seu argumento para o seu cliente, mostrando o porquê a melhor opção de serviço deve ser feita com você. Note, se o cliente está solicitando para você um orçamento para um georreferenciamento de imóveis rurais, por exemplo, nós sabemos que para esse tipo de serviço existe uma parte burocrática que envolve e é realmente muito extensa e até um pouco chata, né? E nós sabemos que existem profissionais que passam orçamentos baixíssimos, porém no momento de envolver essa burocracia, eles acabam não entregando um serviço completo e esse cliente vai ter que realmente encontrar um outro profissional depois para finalizar esse trabalho. Se você utilizar a comunicação com empatia,
você consegue, com habilidade, fazer o seu cliente enxergar antes da decisão de compra do serviço esse ponto negativo. Ou seja, você entrega toda a parte burocrática até o final, eliminando todas as dores de cabeça. Porém, se você falar só isso para o seu cliente, ele não vai entender e talvez não vai enxergar essa situação. Então você precisa criar um cenário para ele, mostrar as situações e fazer com que ele se enxergue. A dica que eu posso te dar aqui é: utilize muito as palavras imagine. Imagine, senhor fulano, que o senhor precise lá na frente fazer a coleta das assinaturas dos confrontantes. Isso é uma situação que realmente incomoda para o senhor, né? Ter que chegar nos seus confrontantes e pedir assinatura, eles vão lhe pedir explicações técnicas que talvez o senhor não vá dar, e o senhor não quer se envolver com esse tipo de situação, certo? É por isso que aqui no nosso negócio a gente tem a preocupação de acompanhar você do início ao fim. Toda essa parte de coleta de assinaturas, a nossa empresa é que se torna responsável e o senhor não precisa se preocupar com absolutamente nada. A forma como a gente comunica acaba soando muito melhor, né? E agora eu quero dar para você uma dica bônus com relação a essa questão de concorrentes que vendem preços mais baixos. Nós sabemos que os preços baixos muitas vezes geram dor de cabeça para o cliente e depois ele acaba retornando para você, certo? Então a dica que eu vou te dar agora, eu vou pedir que você faça e teste. Nós já testamos com alguns profissionais e é uma ferramenta que vem dando super certo. Faça uma lista com alguns clientes seus que já passaram por essa situação de contratar um serviço mais barato que o seu e depois acabaram retornando para você porque aquele profissional não atendeu. Chame esse cliente e peça a gentileza para ele para que vocês gravem um vídeo muito curto. Um vídeo onde você pode fazer até em modo selfie no celular, segurando a câmera e perguntando e mostrando você e ele. E faça perguntas com relação às dores que ele teve e que aquele seu concorrente não resolveu e você resolveu. Guarde esse vídeo. Se você quiser colocar no seu site, é uma questão muito interessante, você pode usar isso também, mas aqui a finalidade é que você, no momento de passar um orçamento para um cliente em uma reunião com ele, você possa abrir o seu computador ou até mesmo o seu smartphone e mostrar essa entrevista para esse seu possível cliente. Eu te garanto que vai elevar e muito as probabilidades de você fechar negócio. E aí, gostou das dicas que eu te dei? Então não esquece, clica aqui em curtir, se inscreve no canal, ativa as notificações. Isso me ajuda muito a criar todo dia um conteúdo novo e cada vez melhor para você, Geomensor. Até o próximo!